O que é projeção quântica, então, com palavras? Projeção quântica é uma viagem no campo que a gente chama de astral, etérico e mental. O quântico significa a união do plano astral, do plano etérico e do plano mental. É o plano das possibilidades. Tudo que a gente consegue criar, imaginar, se realiza nesses planos. Então você vai modulando as frequências e se projetando nesses diversos planos. E que é o plano onde a gente está muitas vezes inconsciente. Quando a gente está dormindo, então, por exemplo, ou em meditação, e então o objetivo é acessar esses planos de maneira consciente e assistida, ou seja, você vai estar acompanhada por mim acessando esses planos. A pessoa que fizer a projeção quântica, né, vai ter um acompanhamento. Ok, compreendo. Assim, na teoria me pareceu compreensível. Se você quiser que eu continue, eu posso falar sobre como isso acontece, qual o método, qual a técnica que utiliza para fazer essa projeção quântica acompanhada. A gente existe, a gente tem consciência nos vários planos. Então, simplesmente eu abro, vamos dizer assim, eu faço com que a pessoa abra o canal dela, canal, uma ponte, um acesso a esse plano quântico. Ela está aqui no plano da Terra, na fisicalidade, na matéria, e ela simplesmente abre o acesso ao plano quântico de maneira consciente, porque a gente está acostumado a fazer essa trajetória entre o plano material e o plano quântico, o plano energético das possibilidades, onde a gente faz essa transição através do nosso corpo energético, através da nossa consciência. Então, o que acontece é que eu acompanho esse processo para a pessoa abrir esse plano quântico e mergulhar nesse plano quântico, se projetando e observando tudo o que ela cria e encontra nesse plano. Entendi. É muito simples. Claro que algumas pessoas têm mais sensibilidades, podem conseguir isso em 3 minutos, outras podem levar 10, 15, 20 minutos para conseguir perceber o plano quântico, mas elas já estarão no plano quântico porque esse acesso já é natural no ser humano, né, de atingir esse plano quântico. E esse exercício você tem feito ele há um tempo com você, dessa projeção, no caso? Sim, como é um processo já natural, o que acontece é que a gente, por exemplo, eu fazia projeção astral, né, e fui compreendendo o que é os planos, onde a gente vai com um corpo de densidade, vamos dizer assim, mais forte, a gente acessa o plano astral. Uma densidade que vai ficando mais sutil, assim, acessando o que se chama de dimensão mais alta, a gente acessa o plano etérico e o plano mental. Então, a conjunção de todos esses planos, que seria o plano quântico, se realiza quando a gente consegue entender que a gente mesmo modula as nossas frequências. E modulando as nossas frequências, a gente passa nesses diversos planos, encontrando diversas características em cada plano. Né, características que correspondem a cada plano dimensional, vamos dizer assim, o plano astral, etérico, energético. Mas, basicamente, existem características em comum do plano quântico, que é o plano das potencialidades. As coisas que você imagina tornam-se reais, né? Porque é o plano onde a intenção, o pensamento, emana da consciência através de energias, formando coisas, ou seja, criando formas, né? Emanando esse pensamento, a gente cria formas. E a gente se conecta, ou a gente entende, ou a gente observa também formas já criadas pelas outras pessoas, né? Pelo que pode se chamar inconsciente, pode se chamar egrégoras, pode se
arquétipos, mas a gente também encontra e pode se relacionar com essas outras formas, pensamentos, consciências, energias já criadas, estruturadas nesses diversos planos. Não tem uma técnica precisa, porque é só um acesso e cada um sabe o seu acesso. Então a técnica, na verdade, a precisão dela ela vai atuar de acordo com a pessoa. É a pessoa que vai saber o melhor meio para acessar esse plano quântico. Pode ser pela escrita, pode ser conversando. Eu estou acostumado a trabalhar conversando e levando a pessoa até esse plano, mas a pessoa pode, através do Skype, por exemplo, mas pode ser até através de uma escrita, por exemplo. Então, a pessoa que vai saber qual é o melhor método para ela começar a acessar esse plano quântico consciente. E você disse que às vezes é rápido e às vezes demora um pouco mais, né? Um tempo maior para fazer esse acesso, que pode ser de forma individual, né? Para cada um vai atuar de uma maneira específica, né? Essa entrada, né? No caso, o tempo geralmente de estar nesse acesso é de quanto tempo, mais ou menos, geralmente? Só realocando o que você disse, o acesso é rápido, todo mundo faz todos os dias. Então, o acesso ao campo quântico é fácil, é rápido. O que pode levar um pouco mais de tempo, de acordo com a pessoa, é estar consciente que ela já está nesse plano quântico. Certo, acesso consciente, né? Sim, sim. Diga. Ela conseguir ver, observar, sentir o sentido que ela quiser utilizar e ela estar consciente que é ela que está se projetando nesse plano e que tudo que se projeta nesse plano faz parte das capacidades sensoriais dela, capacidades conscienciais dela, que ela está emanando, ou que ela está se sintonizando, né, em ressonância vibratória. Tá. E geralmente, então, nessa projeção consciente, né, leva quanto tempo, assim, de estudo, geralmente? Entendo. A gente está estudando, a pessoa que eu acompanho, ela está tomando consciência desse plano, da presença dela nesse campo quântico. Isso é muito pessoal, é muito individual, entende? Geralmente eu coloco através de questões, pergunto para a pessoa o que ela está observando, como está observando, o que está sentindo. Eu vou trabalhando a sinestesia da pessoa para ela ir percebendo que o que ela observa é o que ela está, que já foi criado, ou que ela está criando, ou que ela está em sintonia, né? Então, é um acompanhamento ao mesmo tempo em que ela descobre o plano, ela descobre a si mesma, como um autoconhecimento. Ela descobre que é ela que é a autora do que acontece e do que ela consegue ver e do que ela quer ver nesse plano quântico. Ok. O que eu perguntei é individual, você disse, né? Algumas demoram tempo fazendo esse encontro, essa percepção. Porque o objetivo é estar completamente consciente neste plano quântico. Então para estar consciente, você tem que compreender como você atua nesse plano quântico e como esse plano quântico atua, vamos dizer assim, em você ao mesmo tempo, certo? Como a gente faz na Terra, a gente experimenta as coisas, a materialidade, os alimentos, a gente vai experimentando as coisas, trabalhando as coisas. Nesse plano, então, a experimentação é muito rápida, acontece de uma maneira muito rápida, porque você pensa e as coisas tornam-se reais, entende? E cada vez que você atua nesse plano, mais consciente você fica dele, melhor você recebe os sinais sinestésicos, as sensações, né? Do que você criou, a cor, a textura, o som, a visualização completa. Então, você vai desenvolvendo uma lucidez neste plano quântico. Cada pessoa vai ter o seu tempo
que, vamos dizer assim, o seu tempo aqui no corpo físico, durante o acompanhamento, para acessar isso, porque no plano quântico não há tempo e espaço, é um plano das potencialidades, ou seja, fora do tempo e espaço, certo? Então, então não tem limite de tempo, então você pode aprender sem entender tudo em 1 minuto, em 2 segundos, e você pode levar meses, anos. Então, a gente já está nesse plano quântico, por isso, digamos assim, é mais rápido estar consciente, porque a gente sempre esteve. O que a gente faz, o que acontece com a gente, é esquecer desse plano quântico, é perder a memória quando a gente volta para a realidade física. Tem um porquê que isso acontece fisicamente, certo? O plano quântico é o plano das possibilidades das criações e a gente esquece o que a gente criou lá, porque a gente vai experimentar materialmente, vamos assim, na matéria, na relação com as pessoas e as coisas, o que a gente criou, ou imaginou, ou acessou no plano quântico. Então, o que a gente vem fazendo na matéria, justamente, é experimentar inconscientemente, de alguma forma, tudo o que acontece nos outros planos. Então, a pessoa que ainda não experimentou, que ainda não está apta, que ainda não se interessou em se abrir para o plano quântico, ela não vai ouvir esse vídeo, ela não vai se interessar por fazer a projeção quântica. Mas a pessoa que já tem interesse em estar consciente no plano quântico é porque ela já está esgotando as possibilidades da matéria, da manipulação da matéria aqui no plano da terceira dimensão na Terra, e ela está se abrindo para que as coisas aqui na Terra funcionem através dos outros planos dimensionais de maneira consciente. Ou seja, ela já quer experimentar a matéria de uma maneira através de outra consciência, que é uma consciência mais expandida para os outros planos, com os outros planos, nos outros planos, né, que é no plano quântico. Então, é um interesse que ela já adquiriu a experiência necessária que ela considera, cada um tem a sua consideração na matéria, e agora ela quer experimentar na matéria de uma maneira um pouco mais complexa, um pouco mais aberta, através do acesso no plano quântico consciente, entende? Então ela tem possibilidades de manipular de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais complexa, o que acontece no plano físico, na vida dela, no dia a dia, na relação com as pessoas, né? Através do plano quântico dessa projeção, estando em projeção consciente neste campo de possibilidades. Então isso vai alterando um pouco os paradigmas dela de vivência no mundo da realidade física, material, cotidiana. Sim. Depois vou ouvir o vídeo de novo para compreender parcialmente, mas eu no Certo. todo já acesso. Uhum. Na verdade, então, se eu resumir de uma maneira mais objetiva e precisa, é que as pessoas que ainda querem experimentar um apego ao mundo material, então elas não vão ter interesse de fazer a projeção quântica e Sim, não é para elas. As pessoas que já passaram desse apego material e que agora querem experimentar a matéria, transformar a matéria de outra maneira, mais consciente, porque é importante fazer essa experiência inconsciente, sem recuperar a memória. Então, agora elas decidiram fazer de uma maneira mais consciente, recuperando a memória do plano quântico, trazendo para o plano físico. Então, elas podem realizar isso de uma maneira mais consciente. Isso já se abriu esse plano para ela, que geralmente são os circuitos cerebrais. A gente tem os circuitos cerebrais todos abertos, acessíveis, e quando você abre os circuitos cerebrais é que você está se deixando apta a poder realizar essa viagem entre o plano quântico e o plano material de maneira consciente. Esses circuitos cerebrais nos dão a consciência corporal somática, a consciência neuroelétrica, neurogenética e neuroatômica de como funciona o ser humano, além da fisicalidade na matéria. Uma fisicalidade, vamos dizer entendi. assim, né, que seria quântica. Uhum. Essa seria a explicação do ponto de vista
mais da matéria, o que permite essa abertura, esse acesso ao plano quântico de maneira consciente. E daí eu também citei, vamos dizer assim, a explicação que seria mais do plano quântico, que não seria a explicação da matéria, ou seja, uma necessidade, uma vontade de experimentar as coisas, primeiro de uma maneira sem trazer a memória dessa outra dimensão, e depois de uma maneira consciente nos dois planos, no plano físico da matéria e no plano ultradimensional, ou no plano das outras dimensões, que seria o plano quântico, plano das possibilidades. Então, estar consciente e transitando entre esses planos. Então, a gente pode estar como partícula, mas a gente pode estar como onda, inclusive ao mesmo tempo. Então, a gente ampliando nossa consciência, ou seja, vibrando, expandindo a nossa vibração, a nossa frequência vibracional, a gente está como onda. Então a gente tem uma consciência de tudo, do todo, de todas as informações, todas as possibilidades, tudo que já existiu e tudo que vai existir, porque não tem tempo e espaço. Então a gente está no todo e em tudo. E quando a gente escolhe se concentrar, se focalizar numa informação precisa ou num ponto preciso, atuando num momento preciso, a gente pode se transformar em partícula através da nossa consciência, a nossa vontade, a nossa emanação consciente, né, o nosso pensamento, vamos dizer assim, e a gente, então, enquanto partícula, tem relações com as energias do plano quântico. E a gente transforma essas energias e essas energias depois tornam-se real no plano físico, material. Né? Então, é isso que é a construção, a transformação que acontece no plano quântico e torna-se depois realidade no plano da matéria, se manifesta na matéria. Sim. Esse texto é um texto até que você me enviou, não foi? Você Do citou. circuito cerebral, sim, eu te enviei um texto sobre É, circuitos cerebrais, sim. deu vontade de aprofundar também para entender bem, né? Uhum. O que é interessante nesse texto dos 8 circuitos cerebrais é que ele vai explicando como a humanidade, as consciências que estão humanas, foram desenvolvendo no cérebro aberturas de consciência ou compreensões conscienciais da realidade, da sua realidade. Então, vai da realidade do mundo material, do mundo da relação com os outros humanos, do mundo social, digamos, da sexualidade, da procriação, até uma realidade genética de como os comportamentos vão se repetindo, tanto da forma material quanto psicológica, psíquica, e também como eletricamente os neurônios vão se desenvolvendo nas diversas partes cerebrais e vão conseguindo armazenar ou acessar campos memoriais, emocionais, maiores assim ou mais rapidamente e vão abrindo então esses circuitos até chegar nas possibilidades de compreensão de que somos mais do que um corpo de carne e osso, somos um corpo energético também e que além desse corpo energético, um corpo memorial, emocional e mental, né, que temos também essa capacidade de estar nos planos quânticos. Temos essa capacidade de nos projetar como ondas, acessando informações que a gente pode trazer para a realidade material física. Então, ele estudando os circuitos cerebrais, parece que faz que a gente entenda de uma maneira aqui no físico, como o corpo físico, mais facilmente como acontece o nosso acesso a esse campo que vai além da materialidade, né? Da consciência do corpo físico, que é a consciência energética, vamos dizer assim.